Segundo a tradição religiosa cristã, a história da criação de Deus envolve a criação de seres angelicais, e Lúcifer é frequentemente associado a um desses seres. Originalmente, Lúcifer era um anjo magnífico, conhecido como o portador da luz, ou estrela da manhã, que ocupava uma posição elevada nos céus. A narrativa sugere que, embora Lúcifer tenha sido criado por Deus como um ser celestial perfeito, ele desenvolveu um desejo de se igualar ou até mesmo superar a posição divina. Esse desejo de igualdade ou superioridade levou a uma rebelião no céu, na qual Lúcifer, juntamente com um grupo de anjos que o seguiram, desafiou a autoridade de Deus. De acordo com a tradição cristã, a rebelião de Lúcifer resultou em sua queda dos céus e sua transformação em Satanás, o adversário de Deus. A interpretação dessa história pode variar entre diferentes denominações e crenças cristãs, mas, em geral, ela enfatiza a importância da submissão à vontade divina e os perigos da rebelião e do orgulho. O propósito original de Lúcifer, como criatura angelical, era adorar e servir a Deus. No entanto, sua decisão de se rebelar alterou esse propósito, levando-o a uma condição de oposição à divindade. A história de Lúcifer é muitas vezes usada como um lembrete das consequências do pecado, da importância da humildade e da submissão à vontade de Deus. A narrativa da traição de Lúcifer contra Deus é muitas vezes interpretada como resultado de seu orgulho e desejo de igualar-se ou até mesmo superar a posição divina. Embora a Bíblia não forneça uma explicação detalhada dos motivos específicos de Lúcifer, algumas passagens são frequentemente citadas para entender a origem de sua queda. Em Isaías 2:12, há uma passagem que, embora originalmente dirigida ao rei de Babilônia, é frequentemente associada à tradição de interpretar a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Essa passagem sugere a presença de um orgulho excessivo e a ambição de Lúcifer em elevar-se acima de sua posição designada por Deus. Seu desejo de ser, semelhante ao Altíssimo, foi a raiz de sua queda e posterior transformação em Satanás. Portanto, a tradição teológica cristã frequentemente interpreta a traição de Lúcifer como uma consequência de suas próprias escolhas, particularmente seu orgulho e desejo de autonomia e posição elevada. Essa narrativa serve como uma advertência sobre os perigos do orgulho e da rebelião contra a vontade divina. Segundo a tradição religiosa cristã, a figura de Lúcifer é frequentemente associada ao desejo de igualar-se ou superar a posição divina. A narrativa tradicional sugere que Lúcifer, originalmente um anjo perfeito, desenvolveu um desejo de autonomia e autoridade que o levou a rebelar-se contra Deus. A passagem frequentemente citada para entender os desejos de Lúcifer é Isaías 2:12, que, embora originalmente dirigida ao rei de Babilônia, é interpretada por muitos como uma alegoria da queda de Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Essa passagem sugere que Lúcifer desejava elevar-se acima de sua posição designada por Deus, aspirando ser semelhante ao Altíssimo. Seu desejo de autonomia, independência e igualdade com Deus levou à sua queda e transformação em Satanás. Portanto, de acordo com a tradição cristã, os desejos de Lúcifer eram centrados em sua ambição de rivalizar com Deus, um desejo que resultou em sua rebelião e subsequente queda. Essa história serve como uma advertência sobre os perigos do orgulho e da busca desmedida por poder e autonomia.
A história de Lúcifer e sua queda, conforme interpretada pela tradição cristã, carrega várias lições e ensinamentos. 1. Poder do orgulho e da ambição descontrolada. A queda de Lúcifer é frequentemente associada ao seu orgulho excessivo e à ambição descontrolada. A história serve como um lembrete dos perigos de permitir que o ego e a ambição desenfreada conduzam nossas escolhas. 2. Submissão à vontade divina. A narrativa destaca a importância da submissão à vontade de Deus. Lúcifer escolheu seguir seu próprio caminho, desafiando a ordem divina. A história sugere que a submissão à vontade de Deus é essencial para a harmonia e a ordem no universo. 3. Consequências do pecado. A queda de Lúcifer também destaca as consequências do pecado. A rebelião contra Deus teve como resultado a queda do anjo, transformando-o em Satanás. Isso ressalta a ideia de que as escolhas têm consequências, e o pecado pode levar a uma separação da presença divina. 4. Valor da humildade. A história enfatiza a virtude da humildade. A busca por ser semelhante ao Altíssimo reflete uma falta de humildade e uma recusa em reconhecer a posição designada por Deus. 5. Importância da lealdade e fidelidade. A lealdade e a fidelidade às promessas feitas a Deus são destacadas na história. A queda de Lúcifer ressalta como a quebra da lealdade pode ter consequências significativas. Essas lições não se limitam apenas ao contexto religioso, mas também têm implicações morais e éticas que podem ser aplicadas na vida cotidiana, independentemente das crenças religiosas específicas.